pai estava de costas para a janela, de modo que não me viu. Mas ela estava de frente. E quando eu coloquei a cara ali, e ela me enxergou ali na janela, ela levou um susto e eu também. E como não levaria? Meu Deus, era meu pai fazendo... Depois da vinheta, não perca a história completa de Henrique e Thelma. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu nunca mais esqueci. E olha que faz tempo, hein? Nunca mais consegui tirar aquela cena da cabeça. Eu não tinha nem 12 anos na época. Mas já era um menino esperto. Já entendi muito bem o significado de tudo. Eu tinha uma irmã de 7 anos e mais um irmãozinho que ainda era bebê. Aliás, foi por causa desse meu irmãozinho que meus pais contrataram aquela moça para trabalhar ali em casa, para cuidar dele, ser babá do meu irmão. Olha, era uma moça tão bonita. Apesar de ser apenas um menino, eu acho que ela foi o meu primeiro amor. Essa mulher despertou uma coisa em mim que eu não sei nem explicar. Na época, apesar de ser bem espertinho já, eu não entendi muito bem a sensação que me dava quando eu olhava para ela. Parece até um exagero falar isso, já que eu era tão pequeno. Quer dizer, nem tanto também, né? Mas eu me encantei por essa mulher de tal forma que não sei nem explicar. Um dia, isso já fazia o que, uns 3 meses que ela trabalhava ali, foi que eu assisti aquela cena, que, repito, nunca mais tirei da cabeça. Num dia de semana, numa quarta, quinta-feira, não lembro, dia normal. Eu estava na escola, minha irmã também, meus pais trabalhando. Em casa, estavam apenas a Thelma e o meu irmãozinho. Eu e a Vanessa estudávamos em escolas diferentes e não lembro direito o que houve, mas a turma da minha escola, minha turma, foi liberada mais cedo. Parece que tinha faltado um professor. Então eu fui direto para casa. De saída, vi que o carro do meu pai estava parado ali na frente. Estranhei porque não era hora de ele chegar do serviço. Entrei. E quando passei pela janela do quarto onde eu dormia com o meu irmão, escutei um barulho esquisito. A cortina estava assim, entreaberta. Tinha só uma frestinha assim, pequena. Mas, curioso, por conta daquele barulho, eu resolvi espiar. Como eu era baixinho, não alcançava a janela. Lembro que eu coloquei 2 tijolos assim no chão para subir. E no que coloquei o olho, ali na fresta daquela cortina, foi aí que eu vi. Foi aí que grudou na minha retina aquela cena que pela 1000ª vez eu vou repetir, nunca mais saiu da minha cabeça. Meu pai estava de costas para a janela, de modo que não me viu. Mas ela me viu. Porque estava sobre ele, com o rosto voltado justamente para a janela onde eu estava. Quando ela olhou na minha direção, eu levei um susto. Ela também, naturalmente. Mas acho que o meu susto foi maior. Tanto que tratei de sair correndo dali o mais depressa possível. Não sei se eles pararam de fazer o que estavam fazendo ou se continuaram. Só sei que eu fiquei na rua, brincando com um outro menino da outra casa, sem coragem para voltar. Somente depois de uma meia hora é que vi meu pai saindo de carro ali da frente. Repito, ficou grudado na minha retina aquilo que eu vi. Fiquei na rua até escurecer.
Só vim para casa depois que tive certeza de que a Thelma já tinha ido embora. Imagine a situação. Ela já tomava conta dos meus pensamentos e depois daquilo que eu vi, parece que tudo ficou pior. Na época, até por ser um menino, eu não fazia muito juízo de valor. Sabe, lembro que eu nem julguei se meu pai estava fazendo uma coisa certa ou se estava errado. Só não consegui pensar em outra coisa depois que não fosse naquela cena, na Thelma, aquela imagem, ela nua, os dois ali se esfregando, ela na frente do rosto do meu pai, ele deitadão assim, ela de costas para ele que estava deitado em cima dele, fazendo aqueles movimentos de vai e vem. No dia seguinte, de manhã, assim que ela chegou, também demorei para sair do quarto. Não sei. Pelo fato de ela ter me visto, eu fiquei meio com vergonha, sem saber como me comportar. Quando ela entrou no quarto para ver o meu irmão, por exemplo, cheguei a cobrir a cabeça e fingi que ainda estava dormindo. E depois, quando foi inevitável ficarmos um diante do outro, eu vi que ela também estava meio envergonhada. Na verdade, parecia mais envergonhada até do que eu. Pudera, né? Se bem que, pensando melhor, não foi exatamente envergonhado que eu fiquei. Eu só fiquei sem saber como agir diante dela, depois daquilo que tinha visto. Não sei se ela comentou alguma coisa com meu pai, mas eu senti que ele também ficou estranho depois daquilo. Às vezes me olhava assim de um jeito meio torto. Comigo, no entanto, ele nunca falou uma palavra. Nunca. A Thelma ficou trabalhando ali em casa durante muito tempo. Depois que o Charles completou 3 aninhos, o colocaram numa creche e a Thelma foi então dispensada. Aí veio outra mulher trabalhar ali em casa, só que bem mais velha. Até hoje não sei se a minha mãe descobriu alguma coisa ou se ficou desconfiada e mandou a Thelma embora. Só sei que passei muitos anos sem ver essa mulher de novo. Só que aí, veja só como é o destino, né? Quase uma eternidade depois, o destino acabou nos aproximando outra vez. A gente se encontrou por acaso numa pizzaria, aqui mesmo no bairro onde eu moro. E foi ela quem me reconheceu primeiro. Eu estava com a minha namorada. Tínhamos acabado de chegar. De repente, aquela mulher se aproximou da gente. Ela trabalhava ali, estava usando assim um avental da pizzaria. Mas eu nem reparei nela direito. Vi assim de relance, porque estava conversando sobre, não lembro exatamente o que, com... Ela nos entregou o cardápio e se afastou. E depois que a chamamos para fazer o pedido, é que ela fez aquela pergunta. Desculpa a minha curiosidade, mas por acaso você não é filho do Oscar e da Fernanda? Eu olhei para ela e só naquele momento prestei atenção nas suas feições. E juro, me deu aquela descarga de adrenalina. Pro meu espanto, era a Thelma. Só que é claro, né? Muitos anos mais velha. Na época, quando parou de trabalhar na nossa casa, ela devia ter, sei lá, pouco mais de 20. E agora, não sei nem imaginar quantos anos tinha. Mas sei que continuava bonita. O sorriso parecia o mesmo. O detalhe foi que antes de confirmar que era filho do Oscar e da Fernanda, eu pronunciei o nome dela. Movido pelo susto, né? Thelma. Ela sorriu. Ah, você também lembrou de mim? Eu lembrei de você assim que vi vocês entrando para a porta. Aliás,
Como é que tá tua mãe, teu pai, teus irmãos? Todo mundo bem. Mas e você, por onde andou esse tempo todo? Antes de responder, ela olhou assim para Ellen. E aí falou para ela que tinha trabalhado de babá na minha casa, quando eu era criança. Que era dessa época que ela lembrava de mim. Depois se voltou de novo para mim e perguntou como estava o Charles. Falei que depois de tanto tempo, ele já estava um homenzinho, né? Na verdade, quando ela parou de trabalhar lá em casa, muito tempo atrás, meu mano ainda tinha só 3 aninhos, né? Até que ela perguntou pelo meu pai. Mas e o Oscar? Continua trabalhando no banco? Confirmei. Depois falei que só minha mãe tinha parado de trabalhar. Só que da mãe ela não perguntou nada. Foi a maior surpresa rever essa mulher. Segundo me contou, fazia quase 1 ano que ela estava trabalhando ali naquela pizzaria. Não vou negar, eu fiquei todo atarantado, nervoso. Tive que fazer um esforço do tamanho do mundo para ele não perceber que eu estava daquele jeito por causa da Thelma. Nem de longe ela podia desconfiar que eu tinha sido... Será que um termo que eu posso usar, por ser na época um menino de 12 anos? Mas quer saber? Eu era apaixonado por ela. Paixão de criança, adolescente, tudo bem? E mais do que isso, eu também tinha visto ela transando com meu pai na minha cama. E inevitavelmente as cenas daquela tarde vieram à minha mente, mas assim, sabe, na hora. Eu não consegui nem me concentrar no que a Ellen estava falando. De tão longe que estava o meu pensamento. E tinha horas que eu olhava para a Thelma e acontecia de ela olhar também para mim. Ah, como eu queria ler os pensamentos dela. Só para ver o que estava acontecendo naquela cabeça. Rever essa mulher mexeu muito comigo. Apesar do tempo passado, ela ainda conservava o mesmo sorriso e o mesmo jeito que tanto tinha me encantado quando eu era só um menino. Quando ela foi embora de casa, eu tinha só 15 anos. Agora já era um homem formado. Botei na cabeça que voltaria àquela pizzaria para conversar com ela. Só que naturalmente sozinho, né? Não que eu estivesse planejando fazer alguma coisa de errado. Mas é que não sei, eu tinha uma coisa assim me impelindo a fazer isso. Eu precisava. E na semana seguinte foi exatamente o que eu fiz. Cheguei, escolhi uma mesa. Logo ela se aproximou com o cardápio na mão, me cumprimentou. Depois perguntou onde estava a minha namorada. Eu nem respondi. Não tirei os olhos dela nem por um segundo. E ela, claro, percebeu. Sempre que olhava e via que eu estava com os olhos nela, ela sorria. O fato é que se comi uma fatia da pizza foi muito. Na hora de ir embora, ela se aproximou para passar a conta. E eu perguntei: até que horas vai o teu turno? Ela falou que dependia do movimento, aí perguntou por que eu estava perguntando. E aí não sei de onde que eu tirei coragem para falar. É que eu queria conversar com você um pouco, mas não aqui. Em outro lugar. Posso ficar te esperando? Ela ficou me olhando, pensativa. Depois olhou assim ao seu redor. Não tinha muitos clientes. 3 ou 4, se tanto. Depois ela olhou para mim de novo e perguntou: posso saber o assunto? Fiquei todo desconcertado porque, imagina, logo me veio aquela cena de novo na cabeça. Aí ela disse: ó, vamos fazer assim, me deixa teu número e quando puder sair eu te ligo. Aí você vem me encontrar, tá bom? Você tá de carro, né? É que eu não sei exato
que hora que a pizzaria vai fechar, você entende? Peguei um guardanapo, a caneta, anotei meu número. Sem tirar os olhos de mim, enquanto eu me levantava da mesa, ela falou: me espera então. Daqui 1 hora, 1 hora e meia, eu te ligo, tá bom? Imagine o estado em que eu fiquei quando saí daquela pizzaria. Eu tremia, mal conseguia abrir a porta do carro. Aliás, cheguei a derrubar a chave na mão. Fiquei dando voltas, sem destino, pensando naquele dia tão distante, quando eu era só um menino, e vi aquela cena no meu quarto envolvendo ela e o meu pai. Só que esperei e nada. O tempo passou, não chegou nenhuma mensagem, muito menos uma ligação. Mesmo assim, esperei até 2h15 da manhã, acredite quem quiser. Aí resolvi passar na frente da pizzaria e, pro meu desengano, adivinha? Estava fechado, tudo fechado. Pelo jeito, ela tinha me dado um bolo. Não queria conversar comigo. Ou então ficou com medo de alguma coisa, vai saber, né? Olha, eu me senti tão frustrado. No dia seguinte, no entanto, um pouco antes do almoço, recebi uma mensagem de um número desconhecido. E quando li, estremeci. Oi, Henrique, tudo bom? É a Thelma. Desculpa por ontem, viu? É que não ia dar pra gente conversar. Liguei pra ela na mesma hora. Falei que estava tudo bem. Ela quis saber se eu ainda queria ter aquela conversa. E no fim, combinamos um lugar lá mesmo no bairro. Ela falou que poderia conversar comigo antes de começar a trabalhar. Acabei até pedindo para sair mais cedo do serviço. Tudo para dar tempo de encontrá-la. Na minha namorada, eu nem pensei. Na verdade, não pensei mais nada. E quando a Thelma entrou no meu carro, quando nos olhamos de frente, só eu que sei como me senti. Era uma euforia, uma coisa que tomava conta do meu corpo tudo. Uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Cheguei a me perguntar, será que ela está aqui mesmo? A gente ficou se olhando, até que ela perguntou: mas e aí? O que tanto você queria conversar comigo? Na verdade, só queria saber como é que você está, o que tem feito. Queria também ver você mais um pouco. Ela sorriu. Deve ter achado graça do meu jeito, porque eu fiquei todo atrapalhado. Depois falou uma coisa que me fez sentir até um arrepio. Eu já sei. Você queria falar sobre aquele dia, né? Não precisa mentir pra mim. Você nunca esqueceu. Tenho certeza que você nunca esqueceu. Eu sei que esse tipo de coisa fica gravado na cabeça de uma pessoa, principalmente no seu caso, né? Que era uma criança. Você quer perguntar alguma coisa sobre aquele dia? Não, quer dizer, não quero perguntar nada, mas você tem razão. Eu nunca esqueci aquele dia. E quando te vi ontem na pizzaria, você não sabe como que eu me senti. Até hoje, que eu lembro de você. E depois daquilo que eu assisti, eu acho que nunca mais vai sair da minha mente você e o meu pai. Não consigo te tirar da cabeça. E depois que a gente se reencontrou, então, mais uma vez lá, ficou me olhando. Depois, para minha surpresa, falou: olha, Henrique, eu ainda tenho 1 hora. A pizzaria só vai abrir depois das 7. Se você quiser, a gente pode ir para um outro lugar, você que sabe. Você iria? Se não demorar muito. Mas
Onde que você quer ir? Você que sabe. Para onde você quiser me levar. Quando que eu ia imaginar que ia acontecer aquilo, meu Deus? Nunca na vida. Ela me olhou e falou exatamente assim, do jeito que eu... Você que sabe. Para onde você quiser me levar. O fato é que depois de ter falado aquela frase, ela veio pro meu lado e me abraçou. E não é que a gente se beijou em seguida. Eu perdi completamente o rumo. Grudei nela com toda a força. Paramos no motel. O primeiro que encontrei no caminho. Imagine, passei minha adolescência toda, parte da infância com a mulher na minha imaginação. Era nela que eu pensava quando... Eu sei, coisa de menino. E mesmo depois que virei homem, volta e meia, eu ainda lembrava dela. E agora, tanto tempo depois, estávamos nós dois ali. E não era fantasia, não era mais sonho, era verdade. Nós dois nos esfregando um no outro, naquela cama. Tudo isso só serviu para me deixar mais louco do que eu já estava. Depois, enquanto a levava de volta, perguntei se podia buscá-la depois que fechasse a pizzaria. Ela sorriu, mas falou: olha, eu até gostaria, mas não tem como. Aliás, Henrique, eu preciso te falar uma coisa. Eu sou casada. Casada? Tá falando sério? Tô. Ontem, inclusive, o Fábio foi me buscar. Aliás, você também tem namorada, né? Melhor a gente se contentar com o que aconteceu hoje, tá? Porque não tem nem como seguir. Se entende, né? Não, mas... Não, peraí. Eu não me importo que você seja casada. E quanto a mim, eu posso muito bem terminar meu namoro. Não, Henrique. Não quero que você faça isso. Só sair com você, na verdade, para te tirar essa fixação de menino da cabeça, você entende? O que você sentia, tudo que te fazia lembrar é fixação. Por conta daquilo que você viu, sabe? Ela ainda falou que não queria ter um caso comigo. Até porque não queria problemas. Tentei de tudo para fazê-la mudar de ideia. Achei até que ela, sei lá, tivesse fazendo um charminho que na verdade queria. Mas ela manteve a opinião até o fim. Mesmo depois, outras vezes que eu mandava mensagem, ia esperá-la lá na frente da pizzaria, sempre tomando cuidado de não bater com o marido dela, já que ela é casada. De modo que no fim tive de aceitar, em vez de continuar forçando a barra. Foi difícil, até eu entender que ela realmente não queria. Só que depois do que aconteceu, como que eu ia tirar essa mulher da minha cabeça, meu Deus? Me diga. Eu fechava os olhos e só via ela na minha frente. Parecia até que seu cheiro estava o tempo todo assim no ar. Depois de termos ido para a cama, além daquela memória longínqua que eu tinha dos tempos de criança, tem mais a lembrança daquela nossa estada no motel. Tempos depois, para minha surpresa, eu naquela agonia, morrendo de saudade, eis que ela um dia me ligou. Meu coração disparou. Até porque ela disse que tinha sentido saudade. E falou que queria me ver de novo. Tá falando sério? Pelo amor de Deus, não me engana. Você falou que não queria. Mudei de ideia, não posso. Muda, claro. Lógico, claro, pode sim.
Sem pensar duas vezes, marcamos um encontro. Acabamos parando de novo no mesmo motel, onde repetimos todo aquele amorzinho gostoso que fizemos na primeira vez. E depois da segunda, foi inevitável. Engatamos um caso que já dura alguns meses agora. Até porque não tem como terminar. Me sinto preso a essa mulher. Preso, não sei como, mas grudado nela com uma cola que não solta. E simplesmente não consigo me livrar. Não consigo e não quero. Na verdade, estou tão atarantado. Quem disse que quero me livrar? Não quero me livrar nunca. Quem é que vai querer se livrar da felicidade completa, que é o que sinto quando estou com ela em cima de uma cama? Pelo contrário, não quero livramento nenhum. A liberdade que fique para os santos, os outros. O que eu quero mesmo é ser seu prisioneiro para sempre. Enquanto existir um sopro de vida aqui dentro de mim.